aí, futuro servidor, mais um bloco e a treta agora é sobre pensão por morte. Que diacho de benefício é esse? Poxa, morreu. Pensão por morte. Alguém morreu e por esse alguém ter morrido, chamado segurado, vai deixar um benefício para alguém que são os dependentes. Então a gente vai ver agora toda essa treta da pensão por morte. Olha aqui nos slides e vamos começar a falar desse benefício, né? O nosso benefício de pensão por morte. O que eu devo saber a respeito da pensão por morte? O que é mais relevante para a minha prova? Em primeiro lugar, eu tenho que saber o seguinte: parece a informação mais básica, mas é a informação que muita gente erra na prova, que esse benefício é um benefício para os dependentes. É um benefício para os dependentes. E aqui, nesse momento aqui, você vai ter que lembrar daquela treta toda que a gente viu. Quem são os dependentes? Tem primeira, segunda, terceira classe. Primeira classe, cônjuge, companheiro, filhos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos, caso sejam inválidos ou possuam deficiência intelectual, mental ou grave. Segunda classe, os pais. Terceira classe, irmãos menores de 21 anos ou que possuem invalidez ou deficiência mental, intelectual ou grave. Sendo que eles são separados por classe porque a existência de uma classe superior elimina o direito das outras classes. Se eu tenho dependente da primeira classe, segunda e terceira classe já não tem direito. Se eu não tenho ninguém dependente da primeira classe, os pais passam a ter direito, mas os pais que são de segunda classe e os irmãos devem comprovar dependência econômica, devem comprovar que dependiam no segurado. Agora, se os pais também já não existem mais, morreram, aí que os irmãos passam a ter direito, mas ambos têm que comprovar dependências econômicas. Primeira classe precisa comprovar dependência econômica? Em regra, não, mas existem duas pessoas que precisam lá da primeira classe. Filhos, existe os equiparados a filhos. Quem são os equiparados a filhos? Enteado e menor tutelado. Não é menor sobre guarda, é menor tutelado. Esses dois, apesar de ser primeira classe, têm que comprovar dependência econômica. Filhos legítimos, filhos adotados, né, como a gente já fala também, e esposa ou companheira não necessitam comprovar dependência econômica. E lembrando que ex-esposa que receba pensão alimentícia também é considerado dependente de primeira classe. Um resumo rápido aí dos dependentes de primeira classe, tá bom? Então são os benefícios para os dependentes. É o dependente que vai receber. E só lembrando, os dois benefícios que sempre será pago aos dependentes é pensão por morte e auxílio reclusão, que a gente vai ver logo em seguida, ok? Voltando aqui, a gente tem que ter a seguinte coisinha: data de início da pensão por morte. Data de início. Quando se inicia a pensão por morte? Ah, professor, essa treta aí é fácil. Ela se inicia com o óbito do segurado. E é aí que você erra, né? Aí que você erra. O óbito do segurado é uma das situações. Então, ela dá início na data do óbito. Só que para eu requerer ela na data do óbito, olha a situação, existe um prazo. Existe um prazo para eu requerer para que eu comece a receber a data do óbito. Se eu requerer fora desse prazo, bau, já vai mudar, não vai ser a data do óbito, vai ser a data do requerimento. Então aqui, ó, para filhos menores de 16 anos e para os demais
dependentes. Então, os demais dependentes: pais, irmãos, cônjuge, companheiro, filhos maiores de 16 anos, mas não maiores de 21, filhos inválidos, deficientes, esses são os demais dependentes. Nesse caso aqui, como vai funcionar? Olha aqui, ó. Vai ser a data do óbito, se requerida, até 180 dias. Já que demais dependentes, se requerida, até 90 dias, tá bom? Resumindo aqui, ó, vamos fazer aqui nossa treta toda, tá aqui. Aqui é a data do óbito, DO, data do óbito. Ele tem o prazo aí de 180 dias. Faz de conta que o óbito foi em janeiro de 2022. Se o óbito foi em janeiro de 2022, 180 dias é em torno de 6 meses. Então calcula aí, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ele tem até o mês de julho, suponhando que aqui nós temos 180 dias, tá? Não está valores exatos, mas é só para fins didáticos. Se ele der entrada aqui, professor, dia 15/6/2022, qual é a data do início da pensão por morte? Se ele for um filho menor que 16 anos, vai ser aqui. Professor, se ele for maior de 16 anos, se ele for maior de 16 anos e requerer aqui, entra nessa outra regra, a regra dos 90 dias. 15/6, passou 90 dias? Passou. Então vai ser a data do requerimento. Vai ser a data do requerimento. Se for os demais dependentes, eles não têm 180 dias. Ele só tem aí metade, né? 90 dias. Se requerer até 90 dias, retroage para a data do óbito. Se requerer após, data do requerimento. Prestou atenção na treta? Vamos lá, continuando aqui. Continuando. A segunda situação é a situação que eu já falei. Data do requerimento. Segunda situação, data do requerimento. Quando que é a data do requerimento? Quando requerida, fora do prazo. Qual prazo? O prazo acima, pô. O prazo que você tem acima. Se for lá na questão falando que é uma criança menor que 16 anos, o prazo é 180 dias. Requereu após 180 dias, data do requerimento. Não vai retroagir para o óbito. Se não for um menor de 16 anos, se for qualquer outro tipo de dependente, 90 dias. Se requereu dentro de 90 dias, data do óbito. Se requereu após, data do requerimento. E existe ainda uma terceira situação. Terceira situação, que muita gente às vezes passa batido nessa terceira situação, que é a data da decisão judicial. Data da decisão judicial, isso mesmo. Isso aqui vai ocorrer no caso de morte presumida. No caso de morte presumida. Professor, o que acha isso de morte presumida? Para quem não é do direito aí, presta atenção. Morte presumida é quando eu presumo que a pessoa morreu, mas eu não tenho de fato nenhuma coisa concreta que comprove a morte dela. Exemplo, a pessoa desapareceu, a pessoa sumiu. Quantos casos no Brasil a gente tem de pessoas sumidas, que nunca foram encontradas? Após um tempo, pode-se entrar com processo judicial para declarar a morte dessa pessoa. Apesar de nunca ter achado o corpo dela, nunca ter achado paradeiros de nada, eu posso presumir que ela morreu, né? Acontece.
Caso de desastres. Caiu um avião no mar, com vários passageiros. Às vezes nunca vai se conseguir achar os corpos de todos os passageiros ou de nenhum passageiro. Poxa, professor, mas aí sabe que morreu. Mas se não tiver o corpo, não tem como afirmar a morte. Então, nesses casos, caiu o avião, ninguém achou o corpo, ninguém achou os destroços do avião, morte presumida. Após um tempo, entra na justiça, a justiça vai dar uma certidão por meio de uma decisão judicial, atestando que aquela pessoa tem uma morte reconhecida, uma morte presumida, tá bom? E aí, nesses casos, é a data da decisão judicial, ok? Diante disso, nós temos essa primeira parte aí, tá? Agora, presta atenção na treta. Nós temos que verificar o seguinte: quem perde o direito à pensão por morte? Ou seja, quem tinha direito e não tem mais. E aí aqui eu vou colocar, ó, perde direito à pensão por morte. Quem perde o direito? Primeiro ponto aqui que a gente tem que ver, ponto 1, é o condenado criminalmente. Condenado criminalmente. Ó, mas não é qualquer condenado e não é qualquer condenação. Como assim? Vou te explicar. Em primeiro lugar, essa condenação aqui, ó, tem que estar transitada em julgado. Eu só posso considerar ela após transitado em julgado. Que diacho é isso de transitado em julgado, professor? Transitado em julgado, gente, é que não cabe mais nenhum tipo de recurso. É uma decisão definitiva, né? Não cabe mais alguma reforma dela devido a algum recurso que possa a lei permitir, tá bom? Então, é quando já está definitivo, dizendo que essa condenação não tem mais como alterá-la. Só que essa condenação criminal também não é por qualquer tipo de crime. Nesse caso aqui, esse crime é um crime que o dependente participa como autor, co-autor ou participe de e aí você coloca aqui, ó, homicídio doloso, ou tentativa desse homicídio. Tentativa desse crime. Ou tentativa desse crime. Só que aí também ainda tem mais uma questãozinha que tem que ser reforçada aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Dessa condenação, onde eu excluo o direito desse dependente ao benefício devido a esse crime, devido a essa condenação por ter participado como autor, coautor, participe de homicídio doloso ou tentativa desse crime só após o trânsito julgado, existe uma exceção, que aqui você vai colocar. Salvo quem não entra nessa treta toda, são duas pessoas. O absolutamente incapaz e os inimputáveis.
esse aqui, mesmo caso tenha sido eles que cometeram o crime, eles, devido à condição de absolutamente capaz ou inimputáveis, não entram nessa regra de perda de direito, tá bom? Eles não entram nessa regra. Ok? Não vai dar aqui nessa página, a gente vai continuar. Vocês colocam a setinha aí para baixo, ó. Continua. Vocês vão colocar aí embaixo no caderno de vocês. Continua. E aí eu que vou passar aqui o slide para essa próxima página. Quem também perde o direito, né? Quem também perde, vou colocar aqui, ó. Continuação. Perde o direito à pensão. Perde o direito à pensão. Quem mais que perde o direito à pensão aqui? No caso seria a segunda situação. O cônjuge barra companheiro. Cônjuge barra companheiro. Quando é que eles perdem? Olha lá. Se comprovada simulação barra fraude no casamento barra união estável, né? Aqui vai aquela música lá. Mas o dono da lancha é o cabeça branca. Então aqui, esquece o que eu falei. Se comprovar simulação ou fraude no casamento ou na união estável, perde o direito a receber a pensão. Ou constituir com fins exclusivos de receber benefício previdenciário. Tá bom? Agora presta atenção numa coisinha. Isso tudo aqui deve ser apurado em processo judicial. Não é você acusar que está acontecendo, não. Tem que ser apurado em processo judicial. Tem que ser apurado em processo judicial. Não é só você acusar a pessoa, não. Tem que ser apurado em processo judicial. E esse processo judicial tem que assegurar direito ao contraditório e ampla defesa. Nesse caso, perde o direito, né? Gente, uma situação aqui, ó, só para deixar claro isso aí para vocês. Uma vez eu atendi uma segurada que foi requerer uma pensão por morte. Já era uma senhora, devia ter seus 50 e poucos anos. E o que aconteceu? Na hora que eu estava habilitando o benefício, eu percebi que o casamento foi um dia antes do óbito. Aí eu, que diacho é isso, né? O cara morreu, como se fosse para dizer, numa terça e eles casaram na segunda. E aí, por curiosidade, eu perguntei, nossa, vocês casaram um
dia antes do óbito. E aí ela, muito simples, me questionou e falou assim, não, o que acontece foi o seguinte, esse senhor, ele tinha AIDS e ele estava em estágio terminal. E a família abandonou ele, ninguém quis cuidar dele. E eu tinha um quartinho nos fundos da minha casa e eu me ofereci para cuidar dele nesse estágio terminal. Eu passei 3 meses cuidando dele e ele, sabendo que já ia falecer, ele me propôs a gente se casar para que eu tivesse direito ao benefício, né? E aí a gente se casou. Ou seja, o casamento foi uma simulação, ou nesse caso mais específico, né, foi constituído com fins exclusivos de receber benefício. O que acontece é que nesse meu caso o benefício foi concedido, porque essa regrinha aqui entrou, se eu não me engano, foi em 2015. Antes de 2015 não existia essa regra, então o benefício foi concedido, o benefício dela, tá? Mas agora, se fosse a partir dessa regra, eu ia ter que relatar isso, ia ter que ter um processo para que seja verificado e assim ela não teria direito à pensão, ela perderia o direito à pensão por morte, ok? Continuando aqui, vamos para o quadro. Agora é o seguinte, existe também alguns casos que a gente tem que pontuar aqui, que pode aparecer na sua prova, de reconhecimento de dependente por ação judicial. Um exemplo desses casos é assim, o cara falece, ele não registrou o filho e agora a mãe da criança alega que ele é o pai. Então vai ter todo um processo judicial para que seja reconhecida aquela criança como dependente dele, até para gerar o direito à pensão por morte. Nesses casos, como é que o INSS age? Primeiro tem que sair a decisão judicial. Como é que ocorre isso? A lei ela explica isso e ela coloca assim, ó. Nesses casos específicos, o que nós temos é uma habilitação provisória. Ou seja, o benefício vai ser concedido, só que de forma provisória. E essa forma provisória, ela pode ocorrer tanto a pedido, ou seja, o próprio interessado vai lá, né, a pedido do interessado, ou de ofício. Caso o INSS seja parte do processo. Então pode ocorrer também dessa forma, beleza? Agora preste atenção no que eu vou falar para você. Essa habilitação provisória, e aí eu vou colocar isso bem aqui, ó. Essa habilitação provisória, ela vai ratear, vai ter o rateio do valor e fica retido até o trânsito julgado.
Então, ele não vai receber, é isso que está dizendo. Já vou explicar isso, calma. Agora, existe uma exceção aqui, tá? Aqui existe um salvo. Aqui existe um salvo decisão judicial contrária. Salvo decisão judicial contrária. Presta atenção na treta aqui. Deixa eu ver aqui um negócio. Aqui. Ó. Preste atenção no que eu quero dizer com isso. Aqui eu tenho meu segurado. Fulano. Fulano, ele é casado, tem cônjuge, tem o filho 1, tem o filho 2. Essa é a situação. Ocorre que fulano pulou a cerca. Esse fulano aqui fora do casamento tem mais um filho, que é o filho 3. Só que ele fez tudo escondidinho, ninguém sabia que ele tinha filho, e ele não assumiu esse filho 3. Faleceu a esposa aqui foi lá requerer a pensão, e aí o valor da pensão, nesse caso aqui, foi habilitada com 3 dependentes. Esposa, filho 1, filho 2. O valor da pensão, se você não sabe ainda, ele é rateado de forma igual. Igual. Só um exemplo. Se a pensão, ela não pode ser menor que o salário mínimo, aqui eu só estou para fim didático, for R$900, cada um fica com 300. A cônjuge, 300. O filho 1, 300. E o filho 2, 300. Cada um fica com R$300. Só que aí, a mãe desse filho desse falou bem assim, epa, eu também quero pensão por morte. Só que ele não reconheceu meu filho em vida. E agora eu entrei com um processo judicial para que desenterre esse cabra, pegue DNA, sei lá de onde, e faça o teste para comprovar que ele é filho do falecido também. Ele é filho de fulano. Nesse caso, ela pode requerer a pensão provisória, ou caso o INSS faça parte do processo, o INSS pode fazer de ofício. Como é que vai funcionar essa pensão provisória? O INSS vai pegar calma aí, aqui agora, ó, aqui agora entra o filho 3. Então a pensão é R$900, só que agora não é mais R$300 para cada um, porque esses R$900 tem que ser dividido por 4. Deixa eu ver aqui. Quanto é a treta? R$900 dividido por 4, ou seja, 225. Então aqui agora é 225, 225, 225 e 225. Esses aqui, ó, vão reduzir o valor. A cota deles agora é 225, porque entrou um dependente a mais. Entrou um dependente a mais. Só que esses aqui vão receber. Esse aqui não vai receber. Esse valor aqui, ó, ele vai ficar retido. Ele vai para uma caixinha aqui, ó. Tá aqui a caixinha e esse valor vai entrar nessa caixinha. Todo mês vai ser separado esse valor e entrar na caixinha. Até que saia o trânsito em julgado da decisão determinando que ele mesmo é filho. Quando sair, ele passa a receber mensalmente e recebe o que está acumulado aqui na caixinha. E eu estou na frente da caixinha, né? Tá aí, ó. Ele recebe o que está acumulado aqui na caixinha. Beleza? É assim que vai ocorrer. Professor, e caso o processo judicial fale que ele não é o pai? O que está na caixinha é dividido entre as 3 partes. E volta ao normal.
o que está na caixinha é dividido entre 3 partes. Se for comprável que é filho, o que está na caixinha vai para o filho e ele volta agora a receber mensalmente igual os outros, tá? Esse dinheiro fica retido só para segurança. Eu tenho que ter segurança que esse processo, quando finalizar, vai me dar o resultado correto. Porque já pensou se eu começo a pagar esse filho provisório, essa habilitação provisória, estou pagando para esse filho que ainda não está reconhecido, e do nada, lá no processo judicial fala que não é filho, para recuperar esse valor vai dar muito mais trabalho. Então faz o seguinte, ó, eu permito habilitar, eu deixo o dinheiro guardadinho aqui, quando sair o processo judicial, eu mando para você. Agora, professor, não existe a possibilidade de ele receber mensalmente, mesmo sendo provisório? Existe, caso exista a decisão judicial falando, pague tudo que esse cabra tem direito, tá bom? Se não tiver isso, não tem como. Entendido? Deixa eu voltar aqui o slide. E uma última coisinha que é importante a gente colocar, que é o que eu já falei para vocês, né? Só que eu vou deixar registrado isso aqui. Bem aqui você coloca. Sentença improcedente. Sentença improcedente. O que vai acontecer se a sentença for improcedente? O valor vai ser reajustado. Então, reajusta o valor e paga para os demais dependentes. E paga para os demais dependentes. É isso que acontece caso a decisão dê improcedente. Buf! Perfeito, meus queridos. Primeiro bloco de pensão por morte foi-se embora, tá bom? É um benefício que tem que tomar muito cuidado, muita informação e aparece bastante em prova. Mas eu sei que você aqui está resolvendo toda essa treta. Até o próximo bloco.